Amém? Se coloque em pé em nome de Jesus. Bom estarmos aqui no culto da ceia, em que nós possamos celebrar e adorar o Cristo ressurreto. Amém? E eu quero te convidar a nós iniciarmos com uma oração, para que juntos, em comunhão, em adoração, possamos estarmos aqui em gratidão ao Senhor, porque eu sei que dentro de nós tem um motivo de gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Amém? Senhor, nós queremos te adorar em espírito e em verdade. Te damos graça por tua bondade, por tua fidelidade, pelo teu amor. Somos gratos a ti, Senhor, pelo teu cuidado, e queremos aqui, Senhor, exaltar e glorificar o teu santo nome, mas em união, em unidade, em ajuntamento. E nós te pedimos, Senhor, que nessa manhã reine em nosso coração a tua verdade, a tua justiça, o teu amor, a tua alegria. Derrame da tua paz, Senhor, sobre este lugar. Derrame do teu poder, da tua unção. Manifesta a tua glória em nosso meio, mas que em unidade, em comunhão possamos, Senhor, te adorar, e que possa subir em suas narinas como um incenso suave e agradável a ti, Senhor, a nossa adoração. Nós rendemos a ti, Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor. Limpa-nos, purifica-nos, Senhor. Santifica-nos, Senhor, pela tua palavra, porque a tua palavra é verdade, Senhor. Venha reinar sobre nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Aleluias. Vamos lá. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Aleluias. Obrigado, Senhor. Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Sobre toda a terra. Sobre toda a terra tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim. Reina em mim com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Reina em mim. Senhor. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar Em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem reinar Em mim, Senhor. Aleluia. Te Aleluia. louvamos, Senhor. Louvamos o Senhor nesta manhã, amém?
Ele reina sobre as nossas vidas, né? Que nós possamos convidar Ele para reinar nas nossas vidas todos os dias, porque Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é o motivo de estarmos aqui, amém? Oh Deus, nós te louvamos, Senhor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Sabemos que um dia o Senhor voltará para nos buscar, ó Deus. Oh Jesus, Tu és a minha luz de novo do início. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, e nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Oh, tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh Senhor, Tu és maravilhoso pra mim, Jesus. Oh, 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 oh. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito dessa canção, e essa canção é como uma oração. Mas eu acredito que durante essa semana onde nós passamos, você tem um motivo para agradecer a Deus, amém? Você tem um motivo para agradecer a Deus? Você pode falar, eu tenho um motivo para agradecer a Deus, ainda que eu tenha um motivo. E nós vamos fazer dessa canção uma oração. Diz assim: grande é o Senhor E muito digno de louvor. Declare: Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Declare: grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. grande. Grande Declare: é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome. Todos juntos, vamos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossas Maravilhoso, vidas. Senhor. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome, Senhor. Aleluia. Declare: queremos o teu nome engrandecer. Aleluia. E agradecer-te por tal obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda
pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. O reino de Deus é feito de justiça, paz e alegria. Aplauda ao Senhor, amém? Aleluia. Bom dia, igreja. Tome o seu assento, por favor. Bom dia. As crianças já subiram? Ainda não? Estarão subindo ali com o pastor Roberto, é isso? Estarão subindo agora, né? Tá certo. Você que tem filho, nós alugamos a quadra de futsal aqui em cima. Seu filho irá subir com o pastor Roberto, terá uma equipe também que ajudará nesse translado até o 7º andar do shopping. E lá tem uma quadra de futsal, eles vão ficar lá, vão participar do culto deles, da maneira deles, de forma social, podendo conviver com os amiguinhos e manifestar ali o reino de Deus, né? Tem lugar aqui na frente, caso você queira sentar. Vamos aguardar as crianças se ajustarem ali. Essa festa é boa, né, das crianças. Nós vamos ter uma apresentação agora de dança nesse momento. Nós acreditamos que toda arte, todo talento pode manifestar ali o ensinamento da palavra de Deus. E nós vamos agora assistir essa apresentação. Vamos lá? Lógico, pode. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Vamos puxar esse aqui também. Pronto.
Deu certo? Deu certo aí, né? Obrigado. É minha tia. Graças a Deus. Eu acho a textura da voz. É da irmã, como é que é o nome dela mesmo? Esqueci da irmã que canta essa música. Nair. Ela tem uma textura na voz legal, né? Poxa, graças a Deus. Nós acreditamos que toda forma de talento, ela pode servir ao Senhor de alguma maneira. Né? A dança, todos os nossos talentos, sejam ele a voz, como o pessoal do louvor, como a banda, mas também outros. Né? Pessoas que muitas vezes têm o talento na área da medicina, pode colaborar. Como ontem, né, a Luz da Madrugada saiu às ruas distribuindo alimentação. Foram ontem, né? Eu acho que o pessoal estava lá. Quem foi ontem com Luz da Madrugada? Foram? Foi, graças a Deus, um momento muito precioso. A gente fala no final, tudo bem? Vamos para a palavra de hoje? Vamos lá? Vamos falar sobre o reino de Deus. Ainda bem, né, que vai ser o reino de Deus que nós vamos falar, né? Vamos em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu ia combinar com o pessoal daqui para vir com camisetas do Brasil, porque hoje tem o jogo e nós vamos acabar com a Noruega hoje. Ninguém vai remar mais nada lá na torcida. Nós vamos orar aqui no final para isso. Lucas 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Verso 21. Nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Pode fechar sua Bíblia. Essa semana aconteceu uma certa polêmica por aí. Na semana toda estão assim, desde quando o Brasil ganha ali do Japão, que começam a falar qual que é o horário do jogo do Brasil hoje, às 5 da tarde, e ele vai acabar pegando um trechinho dos cultos, não é isso? E aí começou uma polêmica, cancela o culto ou não cancela? Para as pessoas assistirem o jogo. Ou adia o culto, passa ele um pouquinho mais para frente. Aí passaram um pouquinho mais para frente, aí surgiu a outra polêmica, vai mudar o horário do jogo para 6 da tarde. E aí começou aquela questão, mas não pode desmarcar um culto, porque o culto é prioridade. O culto é prioridade, porque é o reino de Deus. Então começa-se ali um diálogo sobre, nós não podemos desmarcar um momento de culto para assistir o jogo. E eu comecei a questionar, eu falei, será que a gente realmente está falando sobre algo que manifesta o reino de Deus, ou que é o reino de Deus? E pensando um pouco na ordem bíblica, comecei a buscar em todos os estudos, em como eu observo o reino de Deus, em como os teólogos observam o reino de Deus, em como os pais da igreja observaram o reino de Deus, como os apóstolos observaram o reino de Deus, como Jesus observava o reino de Deus. E eu comecei a observar que a igreja precisa entender o que é o reino de Deus. Então não desmarca o culto, porque em primeiro lugar o reino de Deus, e depois as demais coisas. Mas será que o culto 6 da tarde, ele realmente é o reino de Deus? Se o reino de Deus fosse o nosso ambiente de culto, você consegue entender que seria muito limitado? Jesus é interrogado pelos fariseus para entender o que é o que não é o reino de Deus, mas não da maneira, Jesus explica o que é o reino de Deus. Não é isso que eles querem saber de Jesus. Eles querem saber quando. Porque eles têm um retrato de reino de Deus muito bem formulado, que foi formulado há muitos anos. O que é reino de Deus na concepção dos fariseus? O reino de Deus é tudo aquilo que Jesus não fez. Isso é o reino de Deus. Para o povo, principalmente os fariseus e os saduceus, o reino de Deus teria que ser visível, teria que ser uma pirotecnia celestial.
O céu teria que abrir e descer aquele homem de branco, mais nervoso, guerreiro, rei, coroado, se manifestar. E a partir dali começar a imprimir uma justiça soberana, que seria o seguinte: venho Israel, faço Israel a nova sede do reino de Deus. Então, a partir de agora, Jerusalém é instituída como sede do Deus Altíssimo. Olha aquele templo maravilhoso, construído não é por Salomão, tá? Foi Herodes que construiu. E ali o templo de Herodes, naquele tempo. E faz dali a casa de Deus. E a partir de agora, quando eles olharem um Ciro Fenício, por exemplo, que tem uma outra cultura, Deus imprime uma justiça imediata. Castigado por ser Ciro Fenício. Samaritano, dizimado, todos os samaritanos. Se arrepender, como que se arrepender? Não tem como se arrepender. Romano, vão ser todos exterminados. E todos os outros povos, que são, sabe, os judeus vira-latas, esses trarão dízimos a Israel. Israel enriquecerá e será grande sobre todas as nações. E ali, naquele momento, o Messias irá reinar sobre toda a terra. Essa é a concepção de reino de Deus. O reino de Deus, para um fariseu, é político. Ele é social. O interesse do povo de Israel ali, que estão ali reféns da religião, era construir Israel uma grande sede de poder. O centro da terra era reimprimir o tempo do rei Davi. Um dia em Israel, eu entrei num lugar onde fica o túmulo do rei Davi, e ali tinha um sacerdote ali em oração. E ali o guia explicou que aquele sacerdote, eles faziam um turno de vigília de 24 horas por 7 dias por semana, 30 ou 31 dias por mês, desde quando Israel se sucedeu como terra, como país, como nação. E eles oram para que Deus levante o Messias, para que a era vindoura do reino do rei Davi retorne a Israel. Interessante, né? Como o reino é político, o reino é geográfico, o reino é local. Isso é reino de Deus. Por exemplo, o reino de Deus é ver um romano morrer sofrendo porque eles nos fizeram sofrer. É um Babilônia estrangulado. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus é um homem que alimenta faminto crucificado. Esse é o reino de Deus. Reino de Deus é todos na Páscoa virem ao templo para sacrificar. E quem não vir, não está perdoado. E quem não tem, não está perdoado. Reino de Deus é o cego morar para fora dos muros. Reino de Deus. Reino de Deus é a raça que não é pura trabalhar para quem é puro. Reino de Deus. Isso é reino de Deus na concepção da religião. Eu acho que vocês fizeram muitas ligações históricas aqui, né? E reino de Deus para a igreja de hoje é não desmarcar o culto das 6, porque tem jogo. Começa a ficar pífio, né? Começa a ficar diminutivo transformar o reino de Deus em 2 horas de culto e um culto de ceia. Quem já participou desse navegar religioso, já observou o reino de Deus de várias maneiras. O reino de Deus, Jesus ele deixa claro, ele não é visível. Eu não tenho como olhar vocês e falar assim, olha ali o reino de Deus. Eu não tenho como falar que um ajuntamento é reino de Deus. E aí no movimento gospel, é muito comum falar assim, nossa, que manifestação do reino de Deus. E geralmente isso está na conotação, talvez da pluralidade, ou do ajuntamento. Você vai num evento, e ontem a gente estava até conversando sobre isso, né? O evento, 20 mil pessoas cantando. Isso é de arrepiar. Né? Mas não é só de arrepiar numa igreja. Se você for num show do YouTube, você vai arrepiar também. Né? Porque 20 mil pessoas cantando, arrepia. Falando de Copa do Mundo, quando o Cristiano Ronaldo faz o gol e ele pula para fazer a comemoração, e todo o estádio grita, arrepia em casa.
Meu filho fez assim, nossa. Eu falei, é isso mesmo, filho, arrepiou aqui. Porque é de arrepiar. E aí dizem que isso é reino de Deus. Está lotado, reino de Deus. Olha o reino de Deus. Então, se a gente usar número de pessoas como reino de Deus, o dia público mais importante, na Índia, de culto aos seus deuses, ajuntam milhares de pessoas que nenhum gospel conseguiu. Nem a marcha com 2 milhões de pessoas. Lá juntam 20, 30, 40 milhões de pessoas no culto público. E agora? Reino de Deus? Por causa de número? Por causa de culto lotado? Evento lotado? Reino de Deus? Se reino de Deus for o número de pessoas, às 6 da tarde é o reino de Deus. Reino de Deus também não é espiritualização. Porque fala, nossa, manifestou o reino de Deus porque você dançou aqui que me arrepiou. Eles cantaram aqui que o reino de Deus se manifestou. Reino de Deus está na espiritualidade. Reino de Deus está no jejum. Reino de Deus está na oração. Reino de Deus está no louvor. Reino de Deus está no culto. Reino de Deus está na igreja. Reino de Deus é a igreja. Que as portas do inferno não prevalecerão. Mas essa é a igreja física? Que então é o reino de Deus? O que é o reino de Deus? A concepção de reino de Deus que nós temos, ela foi mais uma vez institucionalizada. Ela mais uma vez foi colocada à forma visual, ou seja, nós estamos tentando observar o reino de Deus. O reino de Deus, se cumprindo na vida de alguém, é aquela pessoa tendo vitórias. E o reino de Deus está se manifestando na sua vida, olha que vitória. Olha só como é que você está, olha quem você era. Olha quem você é hoje. Aceitou Jesus? Sua vida não melhorou? Não melhorou? Melhorou e muito, não melhorou? Você não tem vitória agora? É o reino de Deus se manifestando na sua vida. Mas se o reino de Deus, Jesus diz que ele não é visível, vitória financeira seria o reino de Deus? Sendo que a vitória financeira ela é só visível. Ela é só visual. Você pode apalpar. Você pode pegar, ter, comprar. É isso que é o... Isso é o reino de Deus? Saúde é o reino de Deus? Nós começamos a observar, a partir dessa perspectiva do reino de Deus, que Jesus vai começar a desmoronar todo o credo da religião. Porque os judeus não querem saber ali, os fariseus, eles não querem saber de Jesus. Jesus, me conta o que é o reino de Deus. Porque eles sabem que se eles fizerem essa pergunta, Jesus vai acabar com tudo ali. Acabou, não vai ter mais, eles vão ter que argumentar, eles vão ter que falar sobre o reino de Deus. Eles perguntam, quando virá o reino de Deus? E aí Jesus diz, não existe quando, porque já está. E na resposta de Jesus, isso é incrível, ele vai dar 2 respostas em uma única frase, e é lógico que o grego nos permite isso. A frase em grego significam 2 coisas, o reino está em vocês e entre vocês. Ao mesmo tempo. E esse poder de oratória de Jesus é incrível. Ele coloca em uma frase. Ele consegue responder que o reino não é visível, não é palpável. Então, a igreja aberta, instituição, é o reino de Deus? Não é o reino de Deus. O culto às 6 da tarde é o reino de Deus? Não é o reino de Deus. Então, desmarcar o culto ou não desmarcar o culto é opcional. É opcional. Quero desmarcar, então desmarca. Não quero, então não desmarca. Isso só mostra se você é turrão ou não. Mas não revela o reino de Deus. Mas naquele culto às 6 da tarde, pode existir sinais do reino de Deus? Aí pode. Como em uma igreja que existe abuso religioso, que pode estar ali extorquindo pessoas, com diversas campanhas mirabolantes para você fazer votos e existir o reino de Deus no meio daquela comunidade. Eu digo isso diversas vezes, eu digo, é mais fácil ter o reino de Deus no meio do ajuntamento ali, no final do culto, num diálogo, do que durante o culto todo. Porque é mais fácil no meio
terminou o culto, querido, dá um abraço, você está precisando, vamos orar, nós vamos estar juntos. É mais fácil ter o reino de Deus aqui do que no culto, porque o culto é aqui, ó, o que nós estamos fazendo aqui é apresentação. Né? Porque se eu começar a falar desse jeito que eu estou falando aqui em casa, eu apanho até. Né? Imagina eu com a minha esposa, o reino de Deus, eu falo nessa tonalidade, não dá. Lá em casa é mozinho, oi, amor, é conversa, é diálogo. Lá é mais fácil de manifestar o reino de Deus, porque aqui é teatral. E nós entendemos isso. Porque aqui existem algumas teorias técnicas que faz parte do processo. Durante o canto aqui, se está vendo cantando bem, não é Espírito Santo, é diafragma. E entender isso é muito importante. Mas dá para manifestar o reino de Deus? Dá. Quando o canto não é para o eu, quando o canto não é para a apresentação, mas o canto é nós, é o coletivo. Aí dá para manifestar o reino de Deus. É nessa complexidade que Jesus está andando aqui. Porque não é só fariseu que está querendo saber qual é o reino de Deus, é discípulo também. Até porque nesse reino de Deus, a mãe dos filhos de Zebedeu vai chegar para Jesus e falar assim, olha, quando você reinar, arruma uma cadeira para um filho meu do seu lado direito e outra para o lado esquerdo. E Jesus já tinha explicado isso aqui no capítulo 17, ou seja, ela escutou isso aqui, porque provavelmente isso foi dito, os filhos chegaram em casa e falaram, mãe, o reino de Deus não é visível. Mas ela um dia, percebendo que estava chegando a hora áurea de entrar em Jerusalém, ela chega lá e fala, Jesus, quando você entrar em Jerusalém, prepara uma cadeira do lado direito e outra do lado esquerdo. Como no The Chosen, alguém já assistiu The Chosen aqui? A entrada de Jesus ali em Jerusalém, os discípulos, que alegria, Jesus, chegou a hora, agora chegou a hora. E Jesus ali, falando, agora chegou a hora. Né? Tanto é que tem um texto de Soren Kierkegaard, ele diz assim, que quando Jesus adentra Jerusalém, ele é muito mais introspectivo, não tem mais nenhum milagre, não tem nem mais nada espiritual, assim, nada, você não vai ver mais nada. Olha, curou, libertou, multiplicou. Não, Jesus começa a ensinar e a partir de Jerusalém, ele vai falar, é chegada a hora, meus dias estão chegando, se preparem. Não é melhor não jejuar agora porque o noivo está aqui, mas nem sempre ele estará. Tanto é que no The Chosen isso deixa isso muito claro. Essa perspectiva que os discípulos começam a ficar assustados. Fala, cadê aquele Jesus potencial? Que rebatia, que multiplicava, que fazia, né? Cadê esse Jesus? Eu não estou vendo mais ele, porque agora ele está introspectivo, sai um pouco, fica sozinho, fica pensando. E se você pegar o percurso, Getsemane para frente, é assustador. Minha alma está angustiada até a morte. Pensando em pastoreio, imagina só. Graças a Deus, hoje nós estamos bem avançados nesse nosso processo de viver o Evangelho em comunidade. Graças a Deus por isso. Mas imagina só, vocês estão todos num culto. Aquele culto que é tomo posse, pego a bênção e vou para casa, porque segunda-feira Deus vai mostrar quem é quem nesse reino de Deus, nessa terra. A diferença do joio e do trigo vai ser na segunda-feira lá no meu trabalho, que aquele demônio que senta na minha frente vai ver que eu sou um servo ungido do Senhor. Imagina só o pastor chegando no culto e fala assim, olha, minha alma está angustiada até a morte. Você é capaz de continuar numa comunidade cristã onde o seu pastor está falando que a alma dele está angustiada até a morte? É nesse parâmetro que nós estamos falando. Porque o sacerdote da religião precisa mostrar esse reino de Deus. Porque senão não é reino de Deus, precisa ter pilar e estrutura. E o pilar e estrutura é, que ungido. Nossa, quando ele ora, olha como ele ora bonito. Porque assim, o modo de orar, né? Porque eu não sei se tem assembleiano aqui. Né? O assembleiano já começa, Senhor, eu declaro. Aí vem a língua estranha, e aí vem e continua aquela coisa, eu declaro. Isso. Agora, o batista também tem o seu modo de orar, ou não tem? Majestoso e excelentíssimo Deus. São modos, métricas. Você imagina que se no modo de orar a gente manifesta o reino de Deus, e aquele irmão que não sabe orar? E aí quando perguntam para Jesus como devemos orar,
Porque no padrão farisaico é Deus de Abraão, Isaac, Jacó. Tem que evocar a lei, tem que evocar. Tem que evocar o sacerdócio, porque senão não tem validade, porque é uma sequência. Uma sequência. E aí Jesus chega e diz assim, não, quando vocês orarem, ele fala assim, Pai nosso, que estás nos céus, ou seja, vai direto. E quando orar, chama de Pai, de Abba. Mas e o roteiro do reino de Deus? E o sacerdócio? E quem queima o sacrifício? Então, o reino de Deus não é visível, e então como que eu posso entender o que é reino de Deus e o que não é reino de Deus? Então, o que é, em primeiro lugar, o reino de Deus e depois as demais coisas? Como que eu entendo isso? Aí tem uma maneira. Nós temos que entender que o reino de Deus, ele é manifestado primeiramente dentro de nós. E como ele se manifesta dentro de nós? Através do Cristo dentro de nós. Uma vez que eu estou em Cristo e Cristo reina em mim, eu torno todos os meus pensamentos, desejos, cativos ao reino dele. Porque aí eu me faço servo dele. É possível sempre? Nem sempre. De vez em quando eu discuto com ele, falando, isso eu estava querendo de outro jeito. Ele fala, não, eu estava pensando que era melhor assim, mas ele deixa na minha escolha. Isso é um perigo. Porque imagina só se ele falasse, não, você vai por aqui, seria bem melhor, porque a gente sofreria bem menos na vida. Mas ele fala, você vai escolher, você vai ter autonomia. Mas quando eu conheço o Cristo, quando eu entendo quem o Cristo é, naturalmente eu submeto todas as minhas vontades e desejos ao Cristo. E aí eu manifesto, na verdade a primeira manifestação do reino de Deus é em mim. Só que uma vez que a minha natureza foi transformada por Cristo, não tem como não manifestar essa natureza do lado de fora. É aquele exemplo bem simples. Plantou manga, nasce manga. Laranja, nasce laranja. Milho, milho. Trigo, trigo. Café, café. Se Cristo está em mim, qual é o fruto que eu manifesto? Qual é o Cristo? Qual que é o fruto que eu manifesto? Cristo. Então, por isso que uma coisa não está desligada da outra. Eu estou manifestando o reino de Deus, só você que não está vendo. É que eu sou, eu manifesto o reino de Deus, mas eu sou português. Então, tem que levar em consideração isso. Eu manifesto o reino de Deus, mas minha família sempre foi da pá virada. O que significa da pá virada? É que eu tenho medo de falar algumas coisas, porque depois significam umas coisas ruins, né? Mas, sabe, eu manifesto o reino de Deus dentro de mim, mas você que não está vendo o reino de Deus. Eu tinha um tio italiano que falava uns palavrões pregando, né? Ele se converteu, mas a boca não. E eu só não vou contar exemplos porque vai ficar ruim, mas ele sempre falava uns palavrões, assim, pregando. E aí a pessoa falava, é legal até, né? Porque eu entendo, tá? A pessoa está ali, está tentando se alojar dentro da linguagem cristã, né? Só que muitas vezes ele tem ali aquela coisa dele, mas até o linguajar é transformado pelo Cristo naturalmente. E não por ser um pecado, morreu, vai ser condenado, não por isso, mas porque é a natureza do bom senso. Do perceber que nessa comunidade eu reduzo, as minhas palavras precisam ser mais ponderadas, para que eu alcance X, Y, porque esse é o reino de Deus. Mas eu faço, quem gosta de mim gosta. Será que a gente está falando de reino de Deus? Eu postei até esses dias uma frase sobre essa, eu falei assim, a partir de agora eu não mudo por ninguém. A partir de agora eu vou ser quem eu sou, goste de quem gostar. E aí é lógico, se algumas pessoas se afastaram de você, está tudo certo. Realmente, você assumiu sua pessoa. Mas se todo mundo se afastou de você, reveja quem você é, porque talvez você seja ruim demais, né? Talvez você seja terrível, difícil demais. E para ser o reino de Deus, não dá para manifestar esse reino de Deus só lá dentro. Não dá só para orar no quarto. Não dá para ser espiritual só no monte. Não dá para ser espiritual só na igreja.
Não dá para ser bom marido só no culto. Não dá para ser um homem ungido de Deus no louvor. Não dá para ser um homem que está aqui, tem mãos ungidas para tocar, mas bate na esposa. Não dá, não tem como, destoa. Porque aí não é fruto, é talento, talvez. Talento. Qual é um dos melhores compositores que você acha? Quem gosta de música? Assim, MPB? Gosta de MPB? Quem é o melhor compositor que você fala assim, esse é um compositor que eu gosto muito? Conta um aí. Oi? Djavan. Djavan eu gosto também. Alguém gosta de Djavan? Djavan é um bom compositor. Djavan é um bom compositor. Talento, não é? Talento nato. Quando a gente observa esse talento, imagina só se o Djavan agora se convertesse, eu odeio essa palavra, mas se convertesse. Né? E aí, a partir de agora, ele se torna um beato de igreja. E começasse a compor músicas. Ele não ia utilizar o mesmo talento que ele compôs para compor aqui? Tá. Então, ele comporia? Ixi, agora vocês... Comporia. Eu acho que eu nunca falei essa palavra. É a primeira vez. Notado no novo, né, um novo vocabulário, aí, uma nova palavra. Comporia. Aqui, na igreja, músicas lindíssimas. Tá? Mas imagina só, se ele adotasse um perfil de ação completamente distante do reino de Deus. E fingisse muito bem ser parte do rebanho de Cristo. Ele continuaria compondo muito bem? Sim. Talento. Por isso que bom som no louvor, impecável, e você sentiu lágrimas desceram, não é unção, não é reino de Deus. Por isso que essa palavra que eu estou pregando aqui hoje, que talvez você dê risada e converse, a gente brinque aqui, e a gente, sabe, converse um com o outro, daqui a pouco a gente vai chorar na hora da ceia, porque vai ficar emotivo, vamos cantar uma música bonita, não é o reino de Deus também. Além disso, o reino de Deus também não é aquilo que te prometeram na infância, comigo com muito ameaço. Sabe? Se você jogar Pokémon, você vai para o inferno. Era isso. Se você fazer isso aqui na adolescência... Acabou? Não tem criança mais aqui? Não tem, né, criança? Amém. Amém. Né? Adolescência, se você ficar mexendo pipi, você vai ver, você vai para o inferno. E aí vão colocar um telão lá no juízo final e vão passar o vídeo do que você está fazendo. E é isso aí, você não vai para o reino de Deus. Não é isso. O reino de Deus está onde? Depois que Jesus voltar. E era por ameaço. Então, se você andar com aquele amigo da escola, no dia do juízo final você vai ficar e você não vai para o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus também não é depois que Jesus voltar. Não existe esse reino de Deus geolocal. Não é o reino de Deus, vou para o reino de Deus. Nem manifeste o reino de Deus. Só tem uma maneira do reino de Deus ser visto, não visível, visto entre nós. Através do Cristo em vós, dando fruto. Dando fruto. Que é o que nós fizemos ali na luz da madrugada, né? Eu digo nós porque mesmo que todos não foram, nós fomos representados por um coletivo, que nós somos irmãos do mesmo rebanho. Irmãos do mesmo rebanho. Chegamos lá, não pudemos ir. Alguns doaram, alguns fizeram, alguns entregaram, mas todos foram no coração. Lá se manifesta o reino de Deus quando você alimenta o faminto. Se manifesta o reino de Deus. Se manifesta o reino de Deus quando termina esse culto e você abraça uns aos outros aqui e fala, pode contar comigo. Quando você liga para alguém aqui da igreja e fala assim, não estou te vendo, o que está acontecendo? Estou passando por uma dificuldade. Se manifesta o reino de Deus aqui? Se manifesta. Se vocês hoje vão almoçar, não sei quem vai fazer um churrasco lá, e aí chega lá no churrasco, vocês dão risada, conversa, brinca, fala sobre a família, dão risada, pega um violão, toca uma música, grita gol junto. Isso não é o reino de Deus, isso é o reino de Deus, que é a manifestação. Agora, lá no churrasco de hoje, sentar no canto da mesa e ficar, olha, você lembra lá isso aqui? Aquilo ali é terrível, aquilo ali, olha, eu já nem falo mais nada porque aquilo ali não presta.
Estou falando para você orar por ele. Interceda. Aí aqui se manifestou o reino de Deus? Quando você inveja o outro? Opa, aí não tem reino de Deus. Quando você mente? Quando você finge? Quando você fofoca? Não é claro? O que seria reino de Deus aqui, que Jesus quebraria tudo e eu acho que desmoronaria toda a religião de uma única vez e desmoronou, né? Até por isso que o mataram, né? É porque eles estavam com a cosmovisão muito parecida do que nós temos hoje. Deus vai colocar um líder político que vai manifestar o reino. Não existe isso! Não existe! Vai colocar um líder, Deus não institui líderes políticos. Quem institui somos nós. E a nossa obrigação como cidadão, aí você decide segundo a sua própria consciência. Segundo a sua própria consciência, é isso que eu quero, é isso que eu acredito. Quando você se frustrar, você bate no peito e fala, me frustrei porque é isso que eu acredito. Vou rever, vou estudar mais, vou aprender mais. Ô Deus, por que colocou aquele homem lá? Ele fala, eu? Eu que coloquei? Não, mas Israel é um país, como qualquer outro. Israel, Palestina, Iraque, Irã, Catar, Brasil, Venezuela, Cabo Verde, que agora eu gosto muito do Cabo Verde. Todo mundo, né? E, sabe, são países como todos. Até porque, quando diz, vós sois Israel, não é Israel terreno. É a nova Israel. Que quer dizer príncipe. Príncipes meus. Um novo reinado, mas um reino de amor, de justiça, de bondade, de fruto do Espírito. E não dá para tirar só um gominho não, hein? Longanimidade, mas domínio próprio, esse aqui não. Não dá, ou é tudo ou é nada. Não dá para dar meio fruto do Espírito. Tanto é que é o fruto do Espírito. Então, não são os frutos. Eu escolho à la carte. Esse eu quero, esse não. Não é assim. Eu quero, ou é tudo ou é nada, porque o fruto do Cristo em nós, esse é produzido a partir do Espírito Santo em nós. Quando trabalhar, manifeste o reino de Deus. Quando conviver, manifeste o reino de Deus. No casamento, manifeste o reino de Deus. No culto, manifeste o reino de Deus. Então, se você cancela ou não o culto para poder assistir o jogo, depende de como você vai manifestar o reino de Deus, porque os dois estão na mesma medida. Se no culto ou no jogo. Isso tanto faz. Se na festa ou no velório. Porque se Cristo está em mim, e aquele que está nele, lembra a videira verdadeira, dá muito fruto. Muito fruto. E por isso que nós somos chamados para dar esse fruto na vida, não no culto. Na vida. E se o culto faz parte da vida, tudo bem, mas não no culto só. Mas na vida. E você tem mais oportunidade para dar o fruto do reino de Deus e manifestar o reino de Deus na vida do que no culto. Todos os dias. Acordou. Manifeste o reino de Deus em casa. Na mesa do café, do almoço, do jantar, no tempo, nas escolhas, na compra, no vestir, no falar. Será que nós estamos realmente manifestando o reino de Deus ou se escondendo no reino da religião? Porque aí é mais fácil, né? Porque aí eu sei que eu só dou sinais e fruto do reino no local, no lugar. Agora, quando esse compromisso é meu, se um dia você falar assim, agora eu vou virar um desigrejado. Pronto, acabou. Não quero mais ir na igreja nenhuma, não aguento mais. Pastor é tudo safado, pastor é tudo ladrão. Né? Esses estereótipos, né? Universalistas. Não vou nunca mais na igreja. Acabou para mim. Tá bom, é isso mesmo? É isso. O quanto você é capaz de manifestar o reino de Deus assim? É possível? Você consegue? Não, mas eu vou ficar só aqui no meu computador assistindo vídeos. Só vou assistir vídeo. Vou assistir todas as pregações que eu conseguir aqui, porque aqui eu vou fazer meu reino de Deus. É possível fazer isso? É possível? Em
vós e entre vós. É possível viver o reino de Deus sozinho? Em vós e entre vós. Eu tenho dificuldade social. Quando terminar o culto aqui, vocês vão perceber. Fácil perceber. Numa festa, então, vocês vão perceber mesmo. Mas eu gosto de festa. E eu me esforço. É mais fácil para mim ficar sozinho do que no coletivo. Eu me esforço. Sabe para quê? Para que eu possa manifestar o reino de Deus com o meu próximo. Porque se eu der fruto, eu dei fruto para alguém. Não existe fruto do Espírito para si mesmo. O fruto é para o outro. O fruto é para o próximo. O sinal é para o próximo, é ele que colhe. E onde que eu vejo o reino de Deus? Aí sim se torna visto, não visível. No meu próximo. É aqui que eu olho, eu vejo. Quando o próximo usou do domínio próprio por mim. Porque naquele dia eu não estava fácil. O reino de Deus. E aí ele me ensina, puxa, deveria estar melhor. O dia que o próximo olha para mim e fala assim, eu te perdoo. Até porque a gente erra bastante e vai continuar errando. Aí a gente começa a alinhar as coisas, entendendo que não importa de que lado você está da mesa, né? Partindo o pão ou recebendo. Ou se alguém pagou sua conta, ou se você pagou a conta de alguém. Aí não faz diferença mais. Você está recebendo a sopa na noite, ou entregando. Não faz mais diferença. Por mais que você lute para não estar lá, mas isso é só questão social. Mais nada. Se você está comendo fartura, ou talvez aquele dia está escasso. Se você teve que entregar o carro porque não conseguiu pagar, ou comprou um novo, não faz diferença. Porque se o fruto é do Espírito, se o fruto manifesta o reino de Deus, em que lugar você está? Na dor ou na alegria? Você vai manifestar o reino de qualquer maneira. E aí sim se cumpre o que o Paulo falou. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí acabou. Aí você pode estar no estado terminal que o reino de Deus se manifesta ali. Ou saindo dali falando, estou curado. O reino de Deus se manifesta ali. Porque o fruto é o mesmo. A circunstância muda. O lugar muda. A geografia muda. A história muda. O tempo muda. A idade muda. O reino não. O reino é permanente. E é esse reino da cruz, do perdão, da misericórdia, que tem que se manifestar em nós e através de nós. Amém? Queria que preparasse a ceia. Camiseta do Brasil não pode preparar a ceia, não. Tá bom. Prepare lá. Pode preparar. Já está pronto? Então traga. Vamos repartir o pão. No final a gente fala sobre contribuição. Tudo bem? Vamos cantar enquanto eles preparam? Aquela lá. Isso. Depois, na hora da ceia, vocês cantam o Partir do Pão, que eu acho que vocês já combinaram. Eu não lembro o nome das músicas, né? Emaús. Vamos tocar essa daí? Vamos. Chegou? Se você sabe, você canta comigo. Semana passada eu cantei essa música, né? E ela é uma oração, eu acho que ela é uma oração. Então, se você conhece, se não, medita na letra dela. Ela é muito bonita. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e
Se não aleluia, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Quando a noite se aproximava, quase sem esperança eu estava. Minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Oh, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não aleluia, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, sou grato. Cristo, novo dia recebi. Vamos aproveitar, estamos assim? Ministre a ceia para nós, por favor. Essa semana a gente tinha combinado de cantar uma música, mas acabou não dando muito certo, né? Mas a música diz que eu sou pão partido por vós. Venham à mesa e se lembrem de mim. Ela diz, eu sou o vinho que desceu naquela cruz. Venham à mesa e se lembrem de mim. Todas as vezes que nós nos reunimos aqui,
é para manifestar o reino de Deus, como o Rodrigo trouxe esta manhã. E hoje, em específico, estamos aqui para nos lembrar do sacrifício que Ele fez por mim e por você. O sacrifício que nós não merecíamos e que nós não poderíamos. Não seríamos capazes de fazer aquilo que Ele fez por nós. E é por isso que se chama graça, favor não merecido. Então eu gostaria que você abaixasse sua cabeça, curvasse e pensasse, tudo aquilo que você realmente não merece, Jesus Ele já fez por você. Então que você somente agradeça a Ele, porque é somente isso que nós podemos fazer. Assim como essa música que eu acabei de cantar diz, eu sou grato, Cristo, porque nada eu poderia ter feito, eu só poderia agradecer. Senhor, colocamos diante de Ti, Pai, as nossas súplicas, os nossos anseios, e só podemos Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor fez por nós há mais de 2000 anos atrás. Senhor, nós Te louvamos pelo pão de cada dia, mas Te louvamos pelo sacrifício que o Senhor fizeste na cruz. Ó Pai querido, agora como corpo, como comunhão, como igreja, como os Teus filhos, como o Teu rebanho, Senhor, nós consagramos, ó Deus bendito, esse pedaço, essa bolacha, esse suco de vinho, ó Pai querido, mas que eles venham significar o Teu corpo, o Teu sangue que foi partido por nós, ó Pai, naquela cruz. E que, ó Deus bendito, nós jamais venhamos nos esquecer que precisamos de Ti cada dia mais. Comam. Se você puder, antes de comer. Você já comeu? Não? Alguém já tinha comido? Comeu? Se alguém comeu, não tem problema, a gente arruma mais. Não? Deu tempo? Eu queria fazer uma coisa diferente. Eu queria que você levantasse e se você, ou então aí do seu lado, você trocasse a sua ceia com a pessoa. Se der, dá? Se não der, não tem problema. Troca o vinho, se não der para trocar o pão. Isso é ter comunhão, amém? Isso é comunhão. Comunhão não é a gente sentar aqui simplesmente e agora você pode comer. Amém? Isso é comunhão, isso é ter comunhão com a pessoa que está ao seu lado. Beba o seu vinho. Beba o seu suco. Amém? E nós temos um novo dia. Novo dia para adorar ao Senhor. Você pode escolher o que você vai fazer com o seu novo dia. Escolha fazer diferente. Todo dia fazer algo diferente. Amém? Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Vou convidar aqui a senhora Camila, por favor. E o senhor William. Quem sabe ela te deixa falar hoje, hein, tio? Ontem nós tivemos a oportunidade, eu não fui, mas eles realizaram ontem a ação do Luz da Madrugada. Espero que a gente consiga agora criar uma rotina, né? Quem sabe? Antes até de falar, a gente vai falar sobre contribuição, acho que você deve ter visto aí o QR Code. Na questão de reino de Deus, foi dito que quando você colocava a sua oferta no altar, a sua dízima no altar, ali se manifestava o reino de Deus, porque Deus recebia aquilo como um sacrifício. Quando a gente fala sobre reino de Deus na contribuição, só existe uma maneira, não existe outra, que é o que Jesus mesmo vai nos ensinar sobre o doar, e Paulo vai abrir isso de maneira excelente para a comunidade. Que é entender que o compartilhar, ele é comunitário, que é para sustento da nossa estrutura, e também espero, né, que logo mais a gente possa colaborar com muita força, com muita vontade, com muita condição também, com todo o trabalho do Luz da Madrugada e outros trabalhos que têm chego até nós. Nossa, são tantos trabalhos que estão chegando. Essa semana, por exemplo, no Instagram, um menino de Angola mandou mensagem, o rapaz de Angola, um missionário de Angola, falando: vocês precisam nos ajudar porque nós estamos passando necessidade.
como que a gente ajuda, né? A gente precisa ajudar, e nós precisamos fazer, lembra? Em nós e através de nós, é o reino de Deus. E quando a gente fala sobre contribuição, é para sustentar a nossa estrutura aqui. Que nesse mês aqui, nós chegamos a 56%. A gente nunca chegou a 56%. Dessa vez nós chegamos. Espero que a gente consiga sobrejar e os nossos celeiros transbordem, mas não transbordem só para mostrar prosperidade ou riqueza, mas transborde para que a gente possa derramar para as pessoas que trabalham aqui nesse shopping, para que derrame na luz da madrugada. Não é só para quem está em vulnerabilidade, mas para quem está aqui do nosso lado. É para quem está em Angola, que você talvez nunca verá, mas que está lá precisando. Muitos vão para o chão mesmo fazer o trabalho, mas muitos querem colaborar. Colaborar com a comunidade é manter a comunidade, e esse mês já começou para nós no dia 26. Então, toda contribuição ela é comunitária. Não existe doação que Deus queimou e levou até o céu e você vai ser abençoado por isso. Não existe proteção de diabo, nem de devorador, cortador, migrador, destruidor. Não existe isso. Não existe proteção financeira absoluta. Olha, tem gente, você vai entregar o seu melhor para poder ajudar a comunidade, fazer parte de uma via comunitária, e talvez amanhã vai ter um infortúnio. É assim, essa é a vida. Mas até no infortúnio manifestaremos o reino de Deus. É isso. E entender que mesmo durante o infortúnio, a dificuldade, talvez até a escassez, até o pedir ajuda, ainda assim nós estamos tranquilos, porque manifestamos a fé, a paz. Compreender isso é entregar hoje segundo a sua consciência. 2 Coríntios, segundo o seu coração, com alegria e não com pesar. Não esperando algo de Deus, mas entendendo que doar é o fim do caminho, não o começo dele. É o final, é olhar e falar, eu sou grato por tudo, faço parte de uma comunidade, tenho condições, e eu espero que em todas as coisas que eu venha colaborar, seja para o uso comunitário. Pode falar sobre o Luz da Madrugada. Boa tarde, pessoal. Assim, foi muito positivo, muito bom. Tivemos alguns membros aqui que doaram, né, roupas, mantimentos, se doaram, né, lá no preparo, estiveram com a gente. E assim, nós estamos há 10 anos fazendo isso e às vezes acaba normalizando, né? Então, assim, eu queria até pedir a permissão de quebrar um pouquinho o protocolo e chamar aqui o Marcos e a esposa, para eles darem o testemunho deles, né, de como foi, do que eles sentiram, né, porque tem vezes que a gente, que já vai há muitos anos, acaba, infelizmente, né, deixando isso ser normal. E aí, de repente, uma opinião nova aí para a gente. Foi muito gratificante, né, vieram várias pessoas novas com a gente ontem, então foi muito bom. Quer falar uma coisa? Boa tarde, a paz a todos. Eu já estou chorando, porque eu sou chorona mesmo, né? Mas, assim, agradecer a todos vocês que doaram, tanto com ajuda financeira, de itens, a mão de obra. Nossa irmã falou ontem um negócio que me pegou bastante, e o que foi muito gratificante. Que sabe o que a gente viu ali no preparo? Jovens. A gente viu muitos jovens. E os homens também, né, os meninos, mexendo panela, cortando cebola, cortando a linguiça, separando roupa. E, às vezes, a gente quer que o jovem, o jovem, para ser evangélico, né, para ele ter Cristo, ele tem que saber a Bíblia de A a Z. Né? E, na verdade, o que está ali, ele preparando aquilo, é o que está entrando no coração dele, e ele está fazendo o evangelho através daquilo. Então, a gente ficou muito feliz por isso. E assim, ontem nós entregamos 280 marmitas, então foram 280 barrigas ali cheias, né? E muitas roupas, principalmente de homem, que é difícil, muitos tênis que eles estavam, tinha muita gente descalça mesmo, e isso faz a gente refletir, às vezes, o quanto às vezes a gente é egoísta, né? O quanto que a gente pensa só na gente, né? Tinha um rapaz do lado, ele estava enrolado numa coberta assim, aí eu vi que ele estava descalço. Aí eu, na hora, assim, eu lembrei, falei, nossa, quanto sapato eu tenho em casa, né? Aí, assim, dói, né? Porque a gente fala, nossa, como às vezes a gente é hipócrita, a gente é egoísta. Não que a gente está julgando, né? Ele está ali por algum motivo, e não é porque a gente tem que a gente vai se culpar, né?
mas eu acho que a gente pode ajudar a diminuir um pouquinho a dor dele naquele momento, porque às vezes a gente fica pensando, né? Terminando ali, a gente vai voltar para casa, tomar um banho quentinho, ir para debaixo da coberta, tomar um leite quente, e eles não, eles estão ali tremendo de frio. Muitos às vezes não estavam nem conseguindo falar direito, né? Estava tremendo ali, querendo, né? Não sabia nem se queria uma coberta ou se queria uma comida, né? Então, eu acho que a gente conseguiu diminuir a dor deles ali num pequeno momento, alegrar eles. O principal, olhar no olho deles, que eles não são vistos, conversar com eles, porque eles não têm conversa, né? Muitos são tratados como lixos ali na rua. E falar, porque a gente fica pensando, né? Poxa, se eu estivesse naquela situação, o que eu teria de esperança na minha vida? A única esperança é Deus. Então, a gente passa para eles assim, olha, Deus abençoe, você não está sozinho, você tem Deus. Por quê? A esperança deles é Deus na vida. Nada mais. Mas é tudo, né? É Deus. Mas é difícil colocar na cabeça de uma pessoa, às vezes, que está naquela situação com dor, com fome, com frio, revoltada. É muito difícil. Então, a palavra, para quem quer ir, né, quem quiser ir, você levar a palavra, às vezes você não precisa levar nada, mas você levar a palavra, um abraço, um olhar, já ajuda muito. E não julgar, né? Porque cada um tem uma situação, por que ele está ali, né? Então, gente, quero agradecer imensamente vocês, os jovens, né, que mexeram muito a panela ontem, pegaram bastante peso, lavaram louça. Isso é incrível, gente. Deus abençoe cada um de vocês aqui. E vamos continuar na campanha. Eu vou deixar vocês falar, tá? Porque eu falo muito, mas... Não, peraí. Espera só um pouquinho. É só rapidinho também, tá? A gente pegou uma pessoa lá, uma situação no Tietê, e a gente ficou de dar um retorno para ele até sábado. Ele é de Fortaleza, ele é um homem, ele deve ter mais ou menos uns 40 e poucos anos. Ele está numa situação de saúde muito complicada, ele está com o intestino exposto. E aqui, como ele é de lá, ele não consegue passar num posto para trocar a bolsa dele, essas coisas. E ele foi roubado, levaram o celular, e não tem ninguém aqui, e ele tem, acho que os pais lá, em Fortaleza. E a gente vai levantar uma campanha rápida para doação, até chegaram a falar, né, de milhas, para a gente poder colocar esse homem num ônibus, onde comprar uma passagem para ele e mandar ele para a terra dele, para ele ser cuidado lá. Porque, se ele ficar aqui, ele vai morrer. Ou porque intestino já é uma coisa totalmente bem perigosa. E outra, vai entrar na droga, vai entrar no álcool. E aí, e a gente fala, mas é uma ovelha. E aí a gente vai ajudar. Então, quem quiser ajudar, depois fala com a gente, seja com o que for, tá? Preparar uma bolsinha para ele levar uma roupa embora para lá, mas é uma pessoa que a gente pegou em específico e foi ela, e acabou. A gente vai ajudar, tá bom? Obrigada, gente. Deus abençoe todos vocês. Boa tarde, paz de Cristo. Vou dar um testemunho bem rápido aqui. Eu fui impactado já na divulgação dessa campanha, tanto que eu e a Andréa nos resolvemos já participar desde pronto. Eu sou bem sincero, nunca tinha feito doação de roupa ou tênis. Eu sempre entregava para minha mãe, enfim, distribuía na igreja dela. E eu reparei o seguinte, no meu caso em específico, eu tinha muita roupa que eu não usava há anos. Eu acumulei muito. Por isso que, graças a Deus, eu consegui separar bastante coisas. Eu acho que a gente conseguiu ajudar bastante gente, né? E agora o testemunho que eu dou com relação a desde o preparo, e o que me impactou de tudo isso foi aquela oração que nós fizemos antes de partirmos. E o pastor Roberto comentou, um simples olhar, um Deus abençoe, para qualquer um ali que a gente estivesse entregando a marmita, já seria muito que suficiente para a pessoa, né? Isso me chamou muita atenção. Eu amei participar, pretendemos continuar. E, assim, para quem nunca foi, essa foi minha primeira vez, é uma mudança de pensamento muito grande, sabe? Você
no dia a dia nosso, nós andamos na rua, às vezes nem olhamos direito para as pessoas, até com receio, né, infelizmente, por questão de segurança. Mas você vê ali que muitos deles, eles estão abandonados de fato. E uma simples marmita e um simples Deus abençoe, você vê que traz uma certa alegria, pelo menos momentânea, né? E que Deus abençoe essa campanha, que Deus abençoe essa igreja. Estou adorando participar da igreja. Graças a Deus. Obrigado, obrigado. A doação ela é, de fato, comunitária, que a gente consiga pagar nossas contas aqui e que a gente mire cada necessidade aqui. Espero que da próxima vez, quando surgir algo assim como precisa ir para o Ceará, é isso? Fortaleza, que a gente possa olhar e falar, já está resolvido. Já resolvemos, porque nossa comunidade ela é forte para isso. Isso é ser forte e manifestar o reino de Deus. É assim que nós entendemos, tá bom? Mas, por favor, está aí o QR Code. Faça com consciência, não é para dar o pão de amanhã, compra pão amanhã e manifesta o reino de Deus lá. Mas se você tem, segundo a sua medida, colabore com gratidão. Mas eu vou só finalizar aqui, enquanto você faz a colaboração, eles vão cantar aqui, e aí depois o Henrique já vai finalizar depois disso, canta a canção e depois já finaliza, enquanto vocês fazem a contribuição. Realmente, não olhar a situação, mas ele saiu de casa. Quando perguntam para Jesus, quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foi o pai que pecou? Foi a mãe que pecou? Jesus disse, não importa isso. Isso é para que se manifeste o reino de Deus. Isso é para que se manifeste o reino de Deus. Não quer dizer que ele está naquela situação e se colocou para que se manifeste. É que já que tem essa situação, que manifeste o reino de Deus. É isso, é a glória de Deus. Então, não olhamos o porquê, tá bom? Mas entregamos a quem? Reino de Deus, tá bom? Henrique, por favor, faça a sua contribuição com consciência e alegria. Amém. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso. Esqueci de dar um recado. Nós temos cantina lá atrás, tem pipoca doce. A Júlia já me olhou feio lá. Eu fiz pipoca doce de leite ninho, não é isso? Para colaborar nos nossos cursos aqui também. Tá bom? Você pode passar lá, comprar e ir para casa comer. Amém? Escola de pé em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te damos graça nessa manhã, Senhor. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui reunidos como irmãos nesse ajuntamento maravilhoso. Leva-nos em paz, Senhor. Leva-nos em segurança. Nos dê essa semana abençoada, maravilhosa, com sabedoria e direcionamento, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. E santifica-nos, Senhor, todos os dias, para que possamos ser alguém para o próximo, Senhor, levando o reino de Deus, levando o evangelho para quem precisa, Senhor. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te glorificamos. Amém. Aplauda ao Senhor. Ele entrou em casa, Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que